E eu sei que vocês estão ansiosos para entender justamente aquilo que é necessário para você continuar se desenvolvendo cada vez mais. Então, como avançar na Libras? Como que você pode fazer realmente para você avançar e se desenvolver ainda mais na Libras e dar esses próximos passos? Vamos lá. Como se preparar na Libras, né? Hoje, a inclusão social, ela é mais do que uma... Tipo, há alguns anos atrás, a gente falava de inclusão social, o nível que qualquer pessoa tinha relacionado a Libras já era suficiente. Hoje não. Já é importante e fundamental que você já comece a dar novos passos e se preparar realmente. Eu já trabalhei em lugares que a pessoa trabalhava com surdos, mas não estava preparada. Logo, logo ela foi substituída realmente por uma outra conexão, por outras pessoas, por outros profissionais que estavam melhor preparados. Então, existe hoje uma demanda gigantesca por pessoas, por profissionais que realmente estejam fluentes em Libras, ou seja, que você sinta que realmente a Libras está fluindo por você, que você pensa direto em Libras, que você sinaliza com leveza, e isso tudo vem com leveza, com direcionamento aqui para você. Porque isso vai trazer a possibilidade real de você continuar se desenvolvendo e continuar avançando. Então, a comunicação é o coração das relações. É aí que justamente traz a possibilidade da interação. Sem comunicação, nada na vida funciona. Percebe? Agora, qual que é o seu momento hoje? Você que está aqui comigo, compartilha aí agora qual que é o seu momento hoje. Qual que é o seu nível de Libras? Talvez você que está aqui não sabe nada de Libras ainda, ou você já sabe alguns poucos sinais ou frases. Talvez já tenha feito um curso básico de Libras. Conta aí para mim no chat. Você já fez curso intermediário, fez curso avançado? O Vinícius, não sei nada de Libras. A Paula, estou começando agora. O Marcos, já fiz um curso básico, mas agora eu quero avançar mais. Legal. Marília, não sei montar frases. A Valesca Beatriz, estou fazendo um curso avançado de Libras agora, mas quero aprender mais. A Mônica, atuo como intérprete na minha igreja. Karina, quero aprender a interpretar. O Alisson Costa, sei fazer algumas frases já em Libras, mas quero me aprofundar mais. O Pedro Abelardo, sei fazer alguns sinais, tenho dificuldade para poder montar as frases em Libras, tenho um amigo surdo. A Valquíria lá de Minas, legal, tem uma amiga que chama Valquíria também, que mora em Minas. A Valquíria falou, sei pouquíssimo da Libras, mas quero dar os próximos passos. O Walter, trabalho como segurança, quero saber desinformação. Quero saber dar informação para os surdos. O Eric, quero aprender mais da Libras, já consigo me comunicar. Nossa, é muito comentário que está aqui. O Pedro, outro Pedro, não sei nada de Libras. Carlos, só sei alguns sinais. Então tá bem diversificado aqui, né? Agora conta aí para mim nos comentários qual que é o seu desafio hoje na Libras. Desafios de barreiras de comunicação, frustrações com os métodos que eventualmente você está aplicando. Talvez muitos de vocês aqui tenham aspirações ou sonhos pessoais ou profissionais para Libras. A Viviane falou que a dificuldade dela é memorizar os sinais. O Everson até memoriza os sinais, mas tem dificuldade depois na hora de montar as frases. Lucas, sinto nervosismo para conversar. A Érica, travo na Libras na hora de encontrar com o surdo e conversar com ele. O Eric falou que tem dificuldade na hora de interpretar, de passar para Libras. Maria, usa o português sinalizado.
Estou vendo aqui que muitos de vocês usam o português sinalizado ainda, muitos sabem só alguns sinais, querem avançar mais nesses bastidores e poder realmente montar mais frases em Libras. E, hoje vocês vão entender realmente o que funciona para você realmente dar esses próximos passos. Então, quais são as nossas metas juntos aqui hoje no nosso encontro? Primeiro, despertar a autoconfiança transformadora de vocês. Para que você, percebam o seguinte, para você realmente se desenvolver na Libras, tudo começa aqui dentro. Então vamos aumentar essa autoconfiança transformadora de vocês, viu? A outra meta aqui hoje é revolucionar a sua percepção de aprendizado. E mais do que isso, te capacitar com estratégias práticas. Então, além de você entender realmente os fundamentos hoje aqui do plano que eu vou desenvolver aqui, vou mostrar para vocês, a gente vai ter uma prática de interatividade também para vocês darem esses próximos passos aí na Libras, viu? E, gente, o que funciona hoje? O que funciona hoje realmente para o seu desenvolvimento? A Bruna falou aqui, não sei passar para Libras o que eu quero dizer. Exato. E você vai entender exatamente o porquê disso hoje, Bruna. O que funciona hoje realmente? A gente está na era das neurociências cognitivas. Isso significa que, nesses últimos mais de 70 anos, o que mais tem acontecido em todo o mundo são cada vez mais descobertas sobre o cérebro, sobre o funcionamento da mente humana, sobre como que isso impacta o nosso dia a dia. E as descobertas que aconteceram nesses últimos 70 anos são maiores e mais profundas do que em qualquer outra época da humanidade. Na verdade, maiores inclusive do que a somatória de toda a história da humanidade. Gente, vocês têm noção o que é isso? Vocês têm noção o poder que isso representa hoje para a comunicação, para o aprendizado, para o desenvolvimento? Mas qual que é a grande questão? Hoje, no Brasil, a gente tem uma necessidade latente, né? São mais de 9,7 milhões de surdos. Esse número já deve estar em 15 a 20 milhões de surdos quando sair o resultado do novo censo. Faz sentido uma pessoa demorar 5 anos, 8 anos para conseguir ter uma comunicação com surdos, para conseguir chegar realmente e passar uma mensagem para o surdo? Para conseguir atender o surdo num ambiente de trabalho, num ambiente religioso, não faz sentido. É necessário hoje. Imagina, esses dias eu estava conversando com um mentorado meu, e ele está namorando uma pessoa surda, e ele está assim aflito, né? Porque ele sabe, assim, bem básico mesmo da Libras e quer dar novos passos, né? E aí lá na mentoria eu estava conversando com ele, e eu falei para ele assim, você imagina se para você conseguir se comunicar com seu namorado, você tivesse que esperar aí 5 anos, 8 anos, como geralmente acontece com esse jeito tradicional engessado de ensino da Libras? Já pensou? Então, a boa notícia é que existe um outro caminho, que é justamente a imersão neurolinguística em Libras. Gente, se você está aprendendo a Libras, se você quer dar passos na área de interpretação, na área do ensino da Libras, mas você ainda não está aplicando a imersão neurolinguística na Libras, as chances são de que você vai ter um aprendizado travado, em que você não consegue realmente se comunicar com surdos. Percebe? Então, o que é a imersão neurolinguística na Libras? É, primeiramente, você ter a imersão cultural, você avançar para uma prática divertida e contextualizada, você ter um desenvolvimento natural e intuitivo na Libras, ou seja, ao invés de você ficar decorando coisas, você vai absorvendo a Libras de forma natural. E a imersão neurolinguística na Libras, você deve utilizar sempre narrativas visuais e uma ativação emocional. Se você não está usando, vou até colocar uma estrelinha aqui, Se você não está usando a imersão neurolinguística em Libras, literalmente, você está perdendo tempo no seu aprendizado.
A imersão neurolinguística ela é vital para que você realmente dê os seus próximos passos. Ela é vital para que você realmente absorva Libras de forma prática, de forma intuitiva, e onde você encontrar com surdos, você realmente tenha a clareza e a capacidade de você se comunicar com ele direto em Libras, entendendo e se fazendo entender. Por quê? Porque a imersão neurolinguística é como se você literalmente talhasse a Libras em sua mente. E como utilizar a imersão neurolinguística realmente para você aprender a Libras? Primeira coisa que você tem que fazer é identificar o que trava a sua Libras e, obviamente, parar de fazer isso. Então, decorar sinais isolados, isso trava a sua Libras. Pare de decorar sinais isolados. Senão, você vai ficar nessa aí, em que você, para cada sinal que se decora, você esquece os outros 2 ou 3. Decorar frases prontas. Você fica lá só decorando coisas prontas em Libras, na hora que você for se comunicar, na hora que você for interpretar, você vai acabar percebendo que ao invés de você progredir na Libras, você está lá estacionado, parado, não avança, não se desenvolve, está literalmente estacionado. E outra coisa que trava o seu aprendizado é esse aprendizado fragmentado. E ó, quando a gente fala de aprendizado fragmentado, isso remonta lá à nossa escola. Gente, vocês estão conseguindo acompanhar? Vocês estão conseguindo pegar isso aqui realmente, o poder que tem a imersão neurolinguística na Libras? E o quão importante e fundamental é você realmente continuar progredindo na Libras? Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim. Ok. Muito bom, muito bom. Ó, o aprendizado fragmentado da Libras, ele não veio por causa da área da Libras. Muita gente, os cursos, as escolas, as faculdades, pós-graduações, universidades, na hora que eles vão ensinar Libras, o jeito deles ensinarem é muito baseado no jeito tradicional de ensino de idiomas no Brasil. Pare e pensa comigo. Uma continha bem simples. Quantos anos você passou no ensino fundamental? Quantos anos você passou no ensino médio? Muitos de nós passamos ali, ó, quinta, sexta, sétima, oitava, alguns agora nona série, e ainda, poxa, mais 3 anos. Então, muitos de nós passou de 7 a 8 anos estudando inglês na escola, no ensino fundamental e no ensino médio. Percebe? Agora me conta aqui no chat. Você terminou o ensino fundamental ou o ensino médio fluente em inglês? Sabendo se comunicar em inglês? Preparado para assistir um filme totalmente em inglês? Preparado para ler um livro? Eu vou colocar, eu vou nem falar ler um livro não, para entender uma música em inglês. Você terminou a escola preparada em inglês? Porque eu não terminei não. Eu terminei a escola sem estar preparado. Aqui, ó, a Paula falou, eu não entendo nada de inglês até hoje. Só sei o verbo to be. Percebe? Então, o que acontece? Esse ensino de idiomas no nosso país, quando você entra num curso de inglês, o que você entra lá e percebe? Curso de inglês, curso de espanhol e por aí vai. 5 anos. Brincando, 5 anos. Aí você paga matrícula, você paga o material de apoio e você fica lá, mês a mês, pagando por 5 anos ou mais. E o que acontece com a Libras no Brasil? Com a Libras acontece a mesma coisa. A mesma coisa. Você entra lá, você faz um curso básico, aí você terminou de fazer o curso básico, você descobre que, na verdade, você tinha feito o básico 1, que existe o básico 2 e o básico 3. Aí, você terminando de fazer isso aí tudo, aí você tem um intermediário. Aí tem lugares que tem um intermediário 1 e intermediário 2. Aí depois disso aí tudo, se você der sorte, o lugar onde você estuda tem o avançado. Aí tem avançado 1 e avançado 2. Mas, se você fizer o curso básico 1 num lugar e for fazer o curso básico 1 em outro lugar, você chegar lá, eles não aceitam. Eles falam, não, você tem que começar do zero. Não, mas eu já fiz o curso básico 1. Não, mas aqui é outro jeito. Ou seja, que lógica é essa? Que você aprendeu o básico num lugar, quando você vai em outro lugar, aquilo ali não é útil, não é aproveitado. Tipo,
É como se no lugar anterior tivessem te enganado, entendeu? Porque qual o sentido disso? Porque ou você aprendeu ou você não aprendeu. Não faz sentido. No final das contas, gente, o que realmente importa na Libras não é essa coisa encaixotada e fragmentada. O que realmente importa é se você é fluente ou não. Ou, em outras palavras, vou te fazer uma pergunta bem básica aqui, ó. Responde aqui para mim no chat. A Libras flui de você? Ou você trava? A conta é muito simples. Se você está aprendendo Libras de forma que a Libras está fluindo, ótimo, é isso, você está no caminho. Mas é fluir mesmo, inclusive desenvolver o pensamento em Libras. Mas se você está travando, o que está acontecendo na verdade? Tu está estacionado, está com o freio de mão puxado ali. Aqui, ó, o Carlos, me sinto travado na Libras, vive em estudar anos e não vejo progresso. O Milton, já fiz 3 cursos de Libras e até hoje me sinto inseguro na hora de conversar com o surdo. O Eric, aí, olha o que o Eric falou aqui, gente, ó. Estudo a Libras, Madison, há 5 anos. Fiz 3 cursos de Libras aqui na minha cidade. Depois comecei a trabalhar numa escola e, por ser funcionário da prefeitura, fiz um curso na prefeitura de Libras também. Aí eu entrei para uma pós-graduação na área de Libras. E no final das contas, já terminei ela. Tenho certificado desses cursos todos aí, mas não me sinto preparado. É triste isso. O Henrique, estou começando agora. Sempre esqueço os sinais. Pois é. A Paula falou aqui que já está começando a sentir um pouco mais a Libras. Ó, Lucas, faço letras Libras, mas é só teoria. Percebe? Gente, de teoria, o que mais tem é teoria. Mas o processo realmente, então a primeira coisa que você tem que fazer aqui, ó, preste atenção, anota aí, viu? Para você aprender a Libras de verdade, você tem que parar de fazer aquilo que está te travando. Decorar sinais isolados, decorar frases prontas, aprendizado fragmentado. Tá? Primeira coisa. E a segunda coisa é perceber o seguinte: existe uma sequência perfeita e natural para você aprender uma língua. Qualquer língua que seja. Exemplo no português. Quando você estava lá no colo da sua mãe, no colo do seu pai, você era bebê lá, uma criança, como é que foi? Você primeiro ouvia as palavras ali, depois você começou a falar, depois você começou a ler, para depois você começar a escrever. Então, percebe que tem uma sequência? É justamente isso, ó. Depois de você ouvir, você fala, depois de você falar, você lê, e depois de você ler, vem a fase da escrita. É uma sequência. Percebem? É uma sequência. Isso aqui no caso do português. Mas em relação a Libras? Na Libras você tem justamente a possibilidade de você ver a Libras, de você sinalizar em Libras e de você se desenvolver ainda mais também na sua prática de escrita direta em Libras. E eu sei que muitos de vocês aqui hoje talvez nem saibam o que é ler a Libras, o que é escrever a Libras. Mas a gente não vai falar em mais detalhes sobre isso aqui, sobre a escrita da língua de sinais. Vou colocar aqui, ó, escrita de sinais. Sign writing, porque não é o nosso objetivo aqui hoje. Em outro momento, isso aqui já é assunto para uma outra aula. Mas vocês conseguiram captar que essa lógica aqui é uma lógica extremamente poderosa? É a sequência perfeita, é natural, é o jeito natural como o nosso cérebro vai se desenvolvendo na Libras. Percebe? É o jeito natural, gente. É o jeito natural. E justamente quando você vai percebendo isso, você vai avançando cada vez mais, você vai percebendo justamente essa lógica de como que o seu pensamento vai se direcionando cada vez mais para Libras. Cada vez mais. Por quê? Porque aqui está justamente a possibilidade de você ir
aplicando aquilo que de forma natural, aquilo que de forma intuitiva a sua mente tem, que o seu cérebro tem, percebe? Ou seja, o grande problema de, até hoje, você não ter conseguido chegar ao nível de Libras que você quer, chegar ao nível de Libras que os surdos precisam que você tenha para realmente ter a comunicação com eles no dia a dia, para chegar ao nível realmente de você estar preparado para atender surdos, para poder interpretar em Libras, enfim, para você realmente ter segurança na sua prática, é justamente a forma tradicional, que é tudo artificial e engessada. Esse é o grande problema. Você está lá o tempo todo freando. Ou, cá entre nós, é desse jeito aqui que você está aprendendo a Libras? Duvido. Porque todo lugar está fazendo o quê? Tudo com foco no português. Como se a Libras dependesse do português. Não faz sentido. Cá entre nós, a maioria dos surdos nem dominam o português. Então, não faz sentido a Libras você ficar tentando aprender as coisas, tudo baseado nessa lógica do português, tudo baseado nesse jeito como o português funciona. Porque, afinal de contas, a Libras é justamente o quê? Uma outra língua, uma outra forma de comunicação. E é justamente por isso a grande possibilidade de você avançar, de você se desenvolver, de você estar realmente preparado nesses próximos passos e de você continuar se desenvolvendo cada vez mais nessa prática. Gente, hoje, o número de oportunidades gigantes que existem no nosso país com a Libras, com a cultura surda, e de você realmente fazer a diferença, é gigantesco. É gigantesco. E tudo isso que a gente está vivenciando hoje é literalmente o começo, apenas o começo da inclusão. Apenas o começo. Agora, como aplicar isso aqui passo a passo? Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Porque te trava na Libras para você parar de fazer e está conseguindo acompanhar, pegou aí a sequência perfeita de como realmente você dar esses passos. Perceberam? Beleza. Então, qual que é o passo a passo que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje? Primeiramente, é entender qual que é o segredo dos sinais e frases em Libras. Qual que é o grande segredo? O grande segredo começa em você entender o seguinte: todas as línguas, e a Libras é uma língua, nosso país inclusive reconhecida por lei, todas as línguas têm milhares de palavras. Todas. Só que algumas são muito mais importantes e mais usadas do que as outras. Exemplo no português: você, casa, desenvolver, mesa, luz, percebe? Chave. Tudo isso são palavras muito mais usadas no português do que, por exemplo, Vossa Excelência, do que, por exemplo, Meritíssimo. Percebe? Que são palavras muito importantes, mas elas não são das mais usadas. Então, em todas as línguas acontece esse fenômeno de que existem palavras, muitas, milhares e milhares de palavras, mas que algumas palavras são muito mais importantes e mais usadas do que outras. E aqui que entra a questão. Todas as línguas têm centenas ou milhares de regras gramaticais. Só que algumas dessas regras gramaticais são mais importantes e mais usadas do que outras. Exemplo no português. A ordem SVO, sujeito, verbo, objeto, como por exemplo em Pedro deu um presente para Maria. Essa ordem gramatical aqui é a ordem gramatical mais usada no português. Percebe? Mas existem outras ordens gramaticais no português, mas essa é a mais usada.
E existem outras que também são bastante usadas e outras que a gente usa só de vez em quando. Mas vocês estão captando? O que eu quero dizer com isso? E capta aí, anota isso aí no seu caderno. Ó, primeira coisa, se todas as línguas têm palavras que são mais usadas do que outras e têm palavras mais importantes e mais usadas, isso também acontece com a Libras. Existem sinais na Libras que são mais importantes e mais usados do que outros. Exemplo, esse sinal aqui, o sinal de casa, habitação, moradia, o lugar que você vai passar a noite, ele é muito mais importante e mais usado do que esse outro sinal aqui, que é o sinal de currículo Lattes. Talvez muitos de vocês nem saibam o que é currículo Lattes. E esse sinal também é muito mais importante, mais usado do que esse outro sinal, que é o sinal de república, no sentido de uma república universitária, onde os estudantes alugam a cama, né, mensalmente ali para poder compartilharem os quartos. Percebe? Vocês estão captando isso? Existem sinais muito mais importantes e mais usados na Libras. E além disso, a Libras também tem infinitas regras gramaticais praticamente. Mas algumas dessas regras gramaticais, assim como algumas ordens de frase na Libras, são muito mais importantes e mais usadas do que outras. Esses dias eu estava com uns amigos, a gente tinha acabado de jogar o vôlei, né? Eu e os amigos surdos, e então a gente foi para um açaí, tomar sorvete, e eu fiquei lá sentado assim, na mesa com eles, observando justamente isso, né? São muito surdos, cada um de uma idade diferente, né? Enfim. Então, ali eu já tinha uma amostra real de diversidade na comunicação em Libras. E observando essa comunicação, novamente se comprovou isso aqui que eu estou falando. Teve sinais na conversa que apareceram praticamente toda hora que alguém ia sinalizar, aparecia um sinal, inclusive na hora que eu ia sinalizar. Mas teve outros sinais na conversa que apareceram só de vez em quando. E que até pelo contexto já dava para pegar o significado deles. Então, se existem palavras que são mais usadas, sinais que são mais usados e regras gramaticais que são mais usados, são esses que você tem que aprender primeiro. Porque eles vão te ajudar a aprender a Libras mais rápido, inclusive a se sentir mais seguro nesse processo. E aí que entram as neurociências cognitivas. Nas neurociências cognitivas, eu selecionei aqui 2 passos importantíssimos e muito poderosos. O primeiro deles, a ativação dos neurônios espelho. O que são os neurônios espelho? Eles são uma descoberta científica muito importante que aconteceu em 1994, quando alguns pesquisadores estavam fazendo alguns testes com primatas. E durante o processo dos testes, eles perceberam que algumas áreas do cérebro daqueles primatas estavam sendo ativadas só de eles verem o comportamento humano, só de eles verem o comportamento daqueles pesquisadores. E eles foram fazendo outros testes. E aí eles identificaram que determinadas áreas do cérebro dos primatas eram acionados simplesmente ao verem o ser humano fazendo algo, ao verem outros primatas fazendo algo também. E aí eles falaram, será que isso existe no ser humano? E começaram então a observar esse fenômeno. E eles identificaram que nós, seres humanos, temos isso aqui ainda mais forte. E é por isso que, por exemplo, os bebês absorvem as coisas tão rápido. Eles aprendem vendo, observando as coisas. Percebe isso? Qual que é a grande questão? A grande questão é que nos cursos tradicionais, o que eles ensinam geralmente? Sinais que são pouco usados no dia a dia. E a ativação dos neurônios de espelho passa longe. Agora, como que funcionaria isso aqui? A descoberta eu já expliquei. E aí vem o quê? Como você ativar os neurônios espelho no seu dia a dia. Para você ativar eles de forma intencional, começa justamente em você observar. Observar a Libras. Então, observe a Libras. Capte os detalhes dela. Isso vai te levar a um outro nível de assimilação espontânea, de fortalecimento das suas lembranças, fortalecimento das suas memórias. Vocês estão conseguindo acompanhar isso, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar? Estou acompanhando. Ok. Ok. Beleza. Então, show.
Qual que é o grande problema? O grande problema é que muitos de vocês, ao aprenderem a Libras, ao observarem a Libras, vocês estão observando a Libras sendo feita do jeito errado, fragmentado, sinais isolados, frases que não estão na ordem gramatical da Libras, nas possibilidades de ordem gramaticais da Libras, frases que não estão na cultura surda, usando um aplicativo que fica lá o bonequinho fazendo os sinais e que isso acaba treinando a sua mente a fazer a Libras do jeito errado. E aí você trava. Então você está ativando seus neurônios espelhos dando a Libras do jeito errado. E adivinha o que você vai aprender? A Libras do jeito errado. Percebe? Percebam o seguinte, a sequência perfeita de aprendizado ela é totalmente fundamentada justamente nas neurociências cognitivas, que mostra como que o nosso cérebro aprende coisas novas. Como que o nosso cérebro, de forma natural, absorve novas línguas. Percebem? Percebem? É justamente isso aqui que os nossos alunos aplicam no dia a dia. É justamente a ativação dos neurônios de espelho. Justamente a sequência perfeita. Gente, isso aqui é o que funciona hoje para você realmente se desenvolver na Libras. Para você realmente avançar na Libras. E aí, claro, para você impulsionar ainda mais os seus neurônios de espelho, além de você observar, você deve imitar a sinalização. Então não basta você ver a Libras, não basta você ver os sinais da Libras, você tem que imitar. Mas aí novamente entra na mesma questão. Muitos de vocês hoje estão imitando sinalização de pessoas ouvintes. Vocês acham que a língua de sinais surgiu como? Da interação de pessoas surdas. Então você ficar imitando sinalização de ouvinte não vai te levar a fluência na Libras. Pelo contrário, a sensação de que você vai começar a usar a ordem gramatical do português, não da Libras. Vocês percebem isso? Estão conseguindo acompanhar? Toda a sinalização deve ser baseada justamente na Libras, em como os surdos veem o mundo. Agora, qual que é o melhor jeito de fazer isso? É aplicando a técnica do mosaico de narrativas. Mosaico de narrativas. E ó, preste atenção. Vocês estão aprendendo Libras com ouvinte. Vocês estão aprendendo a lógica de como é que faz a comunicação com surdos, tudo baseado no português. Tudo baseado no português. Aí, na hora que vai se comunicar lá, acontece igual a Paula, a Érica e tantos outros que tinham comentado aqui antes. Estou usando português sinalizado, não consigo montar as frases, não consigo me comunicar. Percebe? Aqui na Universidade da Libras, todos os nossos professores de Libras, quem ensina realmente a sinalização em si, são pessoas surdas. Quando vocês me veem explicando algo da Libras, de algum sinal, de um contexto, de uma orientação, eu estou orientando, eu estou guiando você, eu estou te falando, olha para isso, olha para aquilo. Por quê? Eu sei exatamente como que o cérebro do surdo funciona. Eu sei exatamente como que o cérebro nosso de ouvinte funciona. E eu junto essas duas informações, aplico o conhecimento da linguística da Libras e daqui emerge justamente o seu desenvolvimento. Justamente emerge o seu desenvolvimento. Percebe? Agora, como aplicar esse fascinante mosaico de narrativas no seu dia a dia? Primeira coisa que você tem que perceber, vou fechar aqui para ficar mais fácil. Primeira coisa que você tem que perceber é o seguinte: revisitar as nossas raízes como seres humanos. Ou seja, lembra que todos nós, dentro da gente, os nossos antepassados, eles passaram por uma espécie de narrativa oral, em que uma geração ia contando para outra geração. Você deve ter ouvido seus pais em casa quando você era criança, adolescente, parece assim, não, a sua avó dizia, a minha avó dizia, a minha mãe falava, meu pai falava. Isso vem dessa herança que está dentro da gente ainda de tradição oral. Só que teve uma época na história da humanidade que era só isso que existia, não tinha escrita. Não tinha outra forma de passar o conhecimento. E é por isso que o cérebro se envolve com histórias. É por isso que a indústria de Hollywood é gigantesca como é. Nosso cérebro ama histórias.
E aí que entra o poder das narrativas visuais em Libras e de você precisar de usar elas todos os dias para você poder se desenvolver na Libras. Esses são os bastidores, gente, daquilo que funciona hoje. Percebem? E aqui você vai perceber o quê? Que as narrativas visuais em Libras, elas nunca usam os sinais sem contexto. Nunca você fica na decoreba de frases. Nunca você fica no aprendizado rígido de regras gramaticais. Nunca. Porque a grande chave das narrativas visuais em Libras perpassa por usar os classificadores da Libras. Exemplo, eu tenho aqui essa taça, percebe? Aqui é a taça. Qual que é o formato que essa taça tem? Percebe? Aqui, ó. Ela é mais estreita aqui. Depois ela aumenta. Percebe? Mais estreita e aumenta. E tem essa base aqui. Na hora de sinalizar isso em Libras, você pode descrever essa base, depois a parte de cima. E aí você faz a base embaixo de novo. Descreve a haste, depois você descreve a haste, que pode ser assim, por exemplo, pode ser dessa outra forma aqui. Depois você vai fazer então a parte de cima da taça e por último você vai fazer a parte da base dela aqui. E aí você coloca ela aqui na mão. Esse processo aí é um processo de classificador, ou seja, eu estou classificando qual que é a forma, ou eu posso classificar qual que é o uso da taça. Percebe? Estou classificando aqui. É justamente o jeito que a gente segura a taça. Percebe? Se fosse um copo, seria diferente. Seria assim. Se fosse uma garrafa, já seria assim. Percebe? Um controle remoto. Por quê? Porque aqui você vai e aperta o botão para você acionar algo. Percebe? Tudo isso está fundamentado de forma o quê? De forma visual direta. Sempre de forma visual direta. Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar? Ou seja, as narrativas visuais em Libras, elas sempre vão utilizar os sinais no contexto correto, com frases inteligentes, mas direto na cultura surda e sem você ter que ficar decorando, e com aprendizado em que você vai absorvendo a lógica da Libras, absorvendo a gramática da Libras. Tudo isso permeado pelo uso de classificadores em Libras. Ou seja, isso são histórias. Histórias contadas direto em Libras. Histórias lúdicas e divertidas envolventes em Libras. É dessa forma que no dia a dia você deve estudar e praticar a Libras. E por que isso? Porque histórias tecem a nossa vida. Todos os dias, quantas histórias a gente conta, gente? A gente conta história entre amigos, no ambiente de trabalho, dentro de casa, na universidade, junto aos filhos, no consultório médico, na padaria. Percebem? Todo o tempo, a gente está o tempo todo imerso em histórias. Imerso em histórias. Percebem isso? Então, ó, vocês entenderam aqui que tudo para você realmente se desenvolver e avançar cada vez mais, você precisa realmente aplicar as técnicas das neurociências cognitivas, tem a necessidade latente de mais de 9,7 milhões de surdos no Brasil, e que você precisa de utilizar a imersão neurolinguística em Libras, para que você realmente possa aplicar esses bastidores na prática. Mas para isso, primeiramente, você tem que parar de fazer as coisas que travam a sua Libras. A decoreba de sinais isolados, de frases prontas e do aprendizado fragmentado. E você deve passar a aplicar a sequência perfeita, que no caso da Libras é primeiro ver os sinais, depois sinalizar eles, depois ler e depois escrever. Na verdade, no caso da Libras em específico, até dá para você aprender em paralelo a Libras e a escrita da língua de sinais. Mas vamos deixar isso aí para uma outra aula, para um outro encontro. E aí que vem a percepção de que existem sinais e existem regras gramaticais que são mais importantes e mais usadas
do que outras. E que você tem que aprender elas primeiro. E que nesse processo vai aplicar algumas das técnicas das neurociências cognitivas que eu separei aqui. Como, por exemplo, ativação dos neurônios de espelho e esse fascinante mosaico de narrativas, que no caso da Libras são narrativas visuais. Gente, anotem isso aí com letras garrafais. A Libras é uma língua visual. Visual, narrativas visuais. Tem que ser visual. A gramática da Libras é a gramática visual. Tudo é visual na Libras. As histórias na Libras vão ser visuais. Toda a sinalização vai ser visual. E agora a gente vai ter um momento aqui de interação, tá? Nessa parte aqui de interação, eu quero mostrar para vocês aqui justamente a sinalização aqui. Deixa eu só ver aqui como que ficou organizado, para eu conseguir mostrar aqui para vocês os bastidores aqui de uma sinalização em Libras direto na cultura surda. Vou colocar aqui. Pronto. Aqui, ó. Eu quero que você observe aqui, vou até colocar maior aqui na tela e me deixar bem aqui no cantinho para você realmente observar os detalhes dessa sinalização aqui da Raquel. Para quem não conhece, essa daqui é a Raquel, a minha esposa, ela é surda. E aqui vocês vão ver um trechinho da sinalização dela aqui. Preste atenção nos detalhes, nesse jeito como a Raquel vai sinalizando em Libras. Percebem? Gente, eu sei que muitos de vocês, ao verem essa sinalização aqui, falam assim, nossa, Madison, eu não estou entendendo nada. Eu sei disso, mas fica tranquilo. Fica tranquilo. Preste atenção no seguinte detalhe. Quando você vê essa sinalização aqui, você está vendo aqui a possibilidade real de comunicação direto em Libras. Agora preste atenção no seguinte detalhe. Tudo o que a Raquel está fazendo aqui é o que você está vendo nas imagens. Percebe? A Viviane comentou aqui, que lindo ela sinalizando, tão leve. Exatamente, Viviane. Olha só, o que ela está sinalizando aqui é o que a gente está vendo nessa imagem aqui. Uma menina, uma mulher. Percebe? O que ela está usando? Olha o que a Raquel está fazendo aqui. Uma mochila. E depois, o que a Raquel está fazendo aqui agora? A gravata da menina. Perceberam? Perceberam como tudo de forma contextual e visual? Aí vem. Que cor que é essa gravata? Ela fez a cor vermelha. E aí já mudamos de perspectiva, porque essa daqui é uma aluna. Que entrou onde? Na escola, nessa sala de aula, e aí tem uma outra mulher lá agora, que é essa daqui, que está escrevendo no quadro. Que ela trabalha como o quê? Quem que escreve no quadro em sala de aula? Trabalha como professora. Perceberam? Esse tipo de narrativa visual aqui é poderosíssima. Poderosíssima. Por quê? Porque está em Libras, utiliza classificadores, porque ela vai descrevendo o ambiente, descreve o quadro, descreve a posição dos objetos, ela vai descrevendo isso. Mas mais do que isso, isso vai avançando ainda mais. Então, é uma narrativa completa. Se a gente for avançar aqui, você vai ver que... Vou avançar aqui mais. Elas vão se encontrar depois, vai entrar na casa do amigo, aí vai ter o biscoito lá, depois eles vão comer milho. Ou seja, aqui a gente selecionou nesses mais de 23 anos de pesquisa, aqui vocês estão vendo justamente os bastidores de um método nosso chamado
Método Fluente em Libras. A gente selecionou exatamente, identificamos nas nossas pesquisas quais são os sinais mais importantes e mais usados da Libras. Percebe? Nós mapeamos isso num passo a passo. E é dessa forma que você precisa de estudar aí no seu dia a dia, se você realmente quer saber como se comunicar com surdos, como dar esses próximos passos no seu dia a dia com a Libras. Aqui você vai desenvolvendo essa sinalização clara, fluente. Percebem isso? Eu vou pular aqui, você vai ver que mais à frente... Aqui. Escrevendo essa cena aqui. Os nossos alunos, essa sinalização aqui, eu sei que muitos de vocês agora, nesse exato momento em que vocês estão vendo eu mostrar isso aqui, eu sei que muitos de vocês talvez pensem assim, nossa, eu quero chegar nesse nível de conseguir compreender isso que ela está fazendo. Eu quero chegar nesse nível de conseguir passar isso para Libras, de passar essa mensagem, conseguir fazer rápido igual ela está fazendo. Agora eu vou contar um segredo para vocês aqui. Esse nível de sinalização aqui, os nossos alunos do método Fluente em Libras conseguem ter esse nível de sinalização, sabe com quanto tempo? Coloca aí no chat, vamos ver quem acerta. Vamos ver quem acerta. 6 meses, 1 ano, 3 meses, 2 anos. Gente, vocês estão chutando muito mal, velho. Isso aqui é resultado de 3 semanas. Em 3 semanas, os nossos alunos já conseguem ter esse nível de sinalização. 3 semanas. Percebe? 3 semanas. Quanto tempo você está estudando a Libras? E, ó, eu estou falando de alunos que começaram do zero. Do zero. Não sabia fazer um sinal sequer. Tem alguns que sabiam fazer o nome em alfabeto manual. E olha lá. E nem precisa, na verdade, o alfabeto manual a gente ensina lá no meio do método, tá? Mas preste atenção nesse detalhe aqui. Preste atenção nesse detalhe. Aqui, justamente, você tem essa possibilidade de se desenvolver e de se aprofundar cada vez mais. Percebe? É aqui. Eu quero compartilhar a tela aqui com vocês para você ver justamente mais sobre esses bastidores do que os nossos alunos falam sobre o método Fluente em Libras. Porque eu sei que muitos de vocês que estão aqui hoje querem dar novos passos, querem ir para um próximo nível na Libras. Eu vou abrir aqui para eu conseguir mostrar para vocês esses bastidores aqui. Enquanto isso for respondendo aqui as perguntas, Madison, onde eu encontro esse tipo de sinalização, esse tipo de vídeo para eu poder fazer? Bom, na verdade você pode fazer de forma presencial com surdos. Tipo assim, no seu dia a dia, se você mora em um lugar que tem muitos surdos de várias faixas etárias diferentes e todos esses surdos que você convive são fluentes em Libras, e você conseguir ficar imerso com eles aí, mais ou menos umas 3 horas por dia, durante um mês, em sinalizações naturais e de forma contextualizada, rapidinho você se torna fluente em Libras. A grande questão é que os surdos trabalham também. Então, não dá para ter esse ambiente assim. E outra questão é que os surdos no dia a dia, quando ele percebe que você é ouvinte, a tendência do surdo é começar a conversar com você usando a Libras, mas eles abaixam o nível deles. Abaixam o nível de sinalização. E aí essa sinalização não fica tão clara como seria o ideal para a sua aprendizagem, entendeu? E aí outra forma e outra coisa, só você ter esse tipo de contato assim presencial com os surdos não garante que você vai ficar fluente. Por quê?
Porque, cá entre nós, gente, os familiares dos surdos, eles têm contato com surdos. Quem trabalha com surdos, eu vejo muito profissional da educação, muita gente trabalha no supermercado, tem colegas que trabalham surdos, sabe quase nada de Libras. Então, não basta ter o contato com os surdos para se tornar fluente em Libras, né? E aí, a questão dos vídeos, né? Hoje em dia, você encontra nas redes sociais, em grupos do Facebook, você encontra em muitos lugares vídeos de surdos sinalizando em Libras. Mas qual que é a grande questão? Não necessariamente naquelas sinalizações você vai encontrar os sinais mais importantes e mais usados no dia a dia. Não necessariamente todos os surdos que você está vendo, eles utilizam a Libras da forma como realmente é o necessário para você conseguir se tornar fluente em Libras. Por quê? Ele está se comunicando normal. Ou seja, você está no seu dia a dia, você fala português, mas isso não significa que você é professor de português, que você é poeta, por exemplo. Percebe? São aplicações diferentes. Percebem isso? Vejam aqui, ó. Aqui, nessa página, você tem aqui os bastidores mostrando justamente o que dizem os nossos alunos sobre o método Fluente em Libras. Exemplo aqui, ó, Rosana. Olá a todos, tudo bem com vocês? O meu nome é Rosana. Este aqui é o meu sinal, ou seja, a maneira como os surdos me conhecem. Eu sou aluna... Gente, vocês estão percebendo a leveza que a Rosana está sinalizando? Você sabe quanto tempo que ela demorou para se tornar fluente em Libras? A Rosana não sabia nada de Libras. Do professor Madison Barreto, do método Fluente em Libras. E eu consegui o meu objetivo de me tornar fluente em Libras e de sinalizar com habilidade. Mas como foi que isso aconteceu? E por que eu decidi que eu queria me tornar fluente em Libras? Acontecia que antes eu não sabia nada de Libras. Sabe o que é zero? Não conhecia nenhum sinal. E eu tinha muita dificuldade de aprender a Libras. Bom, vocês já devem ter percebido que, pela própria fala dela, né? Não sabia nada de Libras antes. E agora vocês estão vendo ela sinalizando em Libras. Coloca aqui no chat, gente. Quantos de vocês hoje já conseguem ter uma sinalização do nível que a Rosana está tendo aqui? Quantos de vocês hoje já conseguem ter esse nível de sinalização? Conseguem entender 100% do que a Rosana está falando? Quantos? Aqui, ó. Aqui, quando você vê a sinalização aqui, ó, eu acabei de compartilhar. Aqui tem o Thiago sinalizando, tem a Jamile, tem a Andresa, tem o Everson, tem a Érica, tá vendo? E muitos e muitos e muitos outros alunos aqui. Tudo sinalizando, tudo direto em Libras. Olha um trechinho aqui da Andresa. Olá, amigos. Boa noite. Hoje eu quero compartilhar uma experiência com vocês. No sábado, começou o curso lá na cidade de Florianópolis. E assim, o nome desse curso é Teolibras. Aqui ela está contando de um evento que ela foi participar e da experiência que ela teve de chegar lá. Era um evento todo em Libras e que ela já estava entendendo tudo que eles estavam falando. Eu quero muito compartilhar esse sentimento com vocês, de que eu consegui esse objetivo, né? Que é o objetivo do curso Fluente em Libras. Percebem? E qual que é a grande questão? Esse tipo de resultado, esse nível de resultado também está disponível para vocês. Vocês também podem se tornar fluentes em Libras. Vocês também podem dar esses próximos passos. Então, para vocês que querem caminhar, que querem ir para o próximo nível, que querem continuar avançando, que querem ter o nosso acompanhamento para você se desenvolver ainda mais na Libras, eu preparei aqui a possibilidade
como próximo passo para você fazer parte do nosso método Fluente em Libras em 8 semanas. O método Fluente em Libras em 8 semanas, ele está organizado em 2 partes. A primeira parte é o ciclo da fluência. E então vem dentro dele você primeiro ativar o aprendizado imersivo no cérebro. Você vai descobrir técnicas de fixação e prática. Depois você vai aprender como determinar, ou seja, literalmente escolher a data da sua fluência na Libras. Logo que você finaliza o ciclo da fluência, que já está liberado para você logo que você entra lá no método, você vai ter o ciclo de imersão. No ciclo de imersão, você vai ter um mergulho na cultura surda. Você vai ver justamente o passo a passo dessa consolidação da sua fluência, a preparação para interações reais. E são 8 semanas mesmo. Ó. Na semana 1, você vai desenvolver um novo olhar na Libras. Na semana 2, você vai ver o poder da Libras. Na semana 3, captando mais da Libras. Na semana 4, você vai entender os referentes em Libras e o role shift, ou seja, como você utilizar o seu espaço de sinalização e apontando as pessoas, os personagens, os ambientes da sua sinalização com facilidade, que é algo vital para a gramática visual da Libras. Mais do que isso, na semana 5, a Libras já começa a fluir na sua sinalização. Na semana 6, você já está pensando em Libras ou quase já consegue pensar em Libras. Na semana 7, você vai estar sinalizando em Libras com confiança já. E na semana 8, você vai estar fluente em Libras quando você finaliza ela e você vai descobrir nela o poder das histórias em Libras. Todo o método Fluente em Libras, ele é totalmente passo a passo. Totalmente passo a passo. Então, no método Fluente em Libras, você vai ter as minhas orientações passo a passo para você aplicar o método. Na hora que chegar na parte prática, você vai ter a sinalização de professores surdos, inclusive a Raquel, a minha esposa. E à medida em que você vai se desenvolvendo ali, você vai ter as minhas orientações lá no método, no passo a passo, para você ir ativando os seus neurônios espelho, para você ativar esse grande mosaico das histórias em Libras e para você ir se desenvolvendo ainda mais nessa prática. Quando você chegar na semana 3, por exemplo, dentre os vários tipos de prática, e ó, quando eu falo em prática, é prática mesmo. Mesmo que você atualmente não saiba nada de Libras, ou que você até já saiba várias coisas, porque você já estava estudando há algum tempo, dependente do nível que você está, quando você entrar no método Fluente em Libras, eu vou te guiar passo a passo para que em 8 semanas você esteja fluente em Libras, sinalizando, clareza. Mesmo sem você ter contato com surdos. Tem gente, tem alunos nossos que chegam aqui na semana 4, na semana 5, e inclusive já consegue sonhar em Libras. E muitas vezes, na hora que está lá na igreja, em outros espaços, ouve música assim, já começa até já fazer a sinalização assim, na lógica da Libras. Porque aqui, a partir da semana 3, como eu falei, você vai ter também vídeos de músicas em Libras que a Raquel vai sinalizando ali na hora. Percebe? E qual que é o grande lance? O grande lance é que o método é totalmente passo a passo. Passo a passo, com orientação, de forma personalizada, com direcionamento. E lá dentro do método, você vai ter a possibilidade de você se desenvolver ainda mais. Então, você tem as práticas em Libras, você tem materiais especiais em vídeo para você poder baixar para o seu celular, para o seu computador, para o seu notebook, para o seu tablet, levar com você, continuar dando esses passos assim e se desenvolvendo ainda mais na Libras. E, ao final, você recebe o seu, vou até colocar aqui, ó, antes, o seu certificado fluente em Libras, comprovando que você é fluente em Libras. Então, o seu certificado vai dizer assim, certificamos que seu nome, por exemplo, certificamos que a Maria Beatriz de Souza Albuquerque é fluente em Libras. Certificamos que o Pedro Augusto Abelardo é fluente em Libras. Certificamos que a Simone
de Souza é fluente em Libras, e assim por diante. E esse certificado, ele é emitido como 320 horas. Significa que você ficou lá sentado estudando 320 horas? Não, óbvio que não. Por quê? Porque o método fluente em Libras ele foi desenvolvido de tal forma que você realmente mergulha na cultura surda, você vai consolidando a sua fluência e você vai se preparando para interações reais. Lembra que eu falei da sequência perfeita? Todo o método é baseado na sequência perfeita. Lembra que eu falei de que todas as línguas têm palavras mais importantes, que a Libras tem sinais mais importantes e assim por diante? Lembra que eu falei sobre isso? Pois é. Aqui justamente vem a possibilidade que no método fluente em Libras você vai absorver os 3.563 sinais mais importantes e mais usados da Libras. Absorver, porque lá dentro do método todas as práticas, elas vão te ajudar a ativar os seus neurônios de espelho. Todas elas são baseadas em histórias direto em Libras, com narrativas visuais em Libras. Então, com o método fluente em Libras, você não vai precisar de decorar sinais, nem ficar decorando como é que monta a frase. Você vai absorver a Libras. Você viu aquela sinalização que eu mostrei agora há pouco da Raquel. Quando você finalizar a semana 3, mesmo que hoje, nesse exato momento, você não saiba fazer um único sinal sequer. Ou talvez você já está tentando há anos. Quando você terminar a semana 3, você não só está entendendo aquele nível de sinalização que a Raquel fez, na velocidade com que ela fez, mas você também já consegue fazer aquele nível de sinalização. Você consegue sinalizar exatamente do jeito que a Raquel está mostrando ali. E, obviamente, você vai se desenvolvendo a cada semana. Na semana 3 você não está fluente ainda, né? A fluência começa a brotar lá na semana 6, que é quando você começa a pensar em Libras. Percebe? Percebe? E qual que é o investimento para você entrar e fazer parte do método fluente em Libras? O investimento ele é de R$ 2.997, que pode ser parcelado em 12 vezes de R$ 299,70. Mas hoje, para essa nova turma que nós estamos abrindo, você que está aqui hoje comigo, assistindo essa aula, assistindo esse conteúdo, você tem a oportunidade de garantir a sua vaga por apenas 12 vezes de R$ 149,70 ou R$ 1.497 à vista. Vou pedir meu time para colocar aí no chat e colocar aqui abaixo também o link para você poder fazer a sua inscrição. E se você tiver alguma outra pergunta específica e quiser conversar com o meu time nos bastidores também, tem aí o link do WhatsApp. Você pode clicar e entrar e conversar direto com o meu time aí no WhatsApp. E ó, quem se inscrever hoje, preste atenção, quem se inscrever hoje vai ter a possibilidade de ganhar alguns bônus aqui comigo. E o bônus que você vai receber hoje, ao se inscrever, ele é válido para os 5 primeiros inscritos hoje, que é uma sessão de mentoria online comigo. Então, os 5 primeiros que se inscreverem hoje vão poder participar de uma sessão de mentoria online comigo. E, além disso, eu preparei aqui as garantias para vocês. Então, primeiramente, você tem a minha garantia de satisfação. O que significa? Se nos 30 primeiros dias você se inscreveu, você está fazendo o método fluente em Libras, mas naquele momento ali, você experimentou, você foi lá, viu as aulas e tal, mas dentro desses 30 primeiros dias, você, sei lá, você não gostou de alguma coisa, achou que você já sabia, ou mesmo você, sei lá, você não gostou do meu penteado nas aulas, basta você enviar um e-mail para a gente em contato@unidestrava.com.br, que eu vou reembolsar integralmente o valor que você investiu. Mas, uma vez que você escolhe continuar, você tem a nossa garantia de resultado incrível.
Isso significa que você seguindo o passo a passo do método Fluente em Libras, se em 8 semanas você não estiver fluente em Libras, não estiver realmente preparado para ter a comunicação em Libras, e você tiver seguido todo o passo a passo do método, da forma como nós orientamos, no cronograma das 8 semanas, eu vou reembolsar integralmente todo o valor que você investiu. E ainda vou te dar R$500 a mais, como uma forma de agradecimento e reconhecimento a você, porque você confiou na gente e confiou no método. Então, no método Fluente em Libras, você tem o ciclo da fluência, você tem o ciclo de imersão. Em 8 semanas eu vou te guiar do zero ou do nível que você está para a sua fluência na Libras. E você, ao final, além de estar fluente em Libras, você vai receber o seu certificado comprovando que você é fluente em Libras, com carga horária de 320 horas. E olha, eu sei que a maioria dos lugares, quando pedem algum certificado, comprovando que você realmente domina Libras, eles pedem um certificado de 200 horas. Mas aqui você vai ter um certificado de 320 horas, porque isso mostra que realmente você está preparado com a Libras. Mas mais do que o certificado, você vai ter a possibilidade real de sinalizar em Libras. De forma prática, de forma intuitiva, e mais que isso, de você pensar em Libras, de você entender a Libras realmente, totalmente, passo a passo. E o valor do método, R$ 2.997, mas ao se inscrever hoje, você vai investir apenas 12 vezes de R$ 149,70 ou R$ 1.497. É a sua oportunidade. E os 5 primeiros a se inscreverem hoje, no momento em que eu estou realizando esse vídeo aqui ao vivo, vão ter a oportunidade de participar comigo de uma sessão de mentoria online, diretamente comigo. Isso é válido só para os 5 primeiros, viu? Só para os 5 primeiros. E ó, você tem 2 garantias. A garantia de satisfação de 30 dias para você experimentar o método, ver o método por dentro, na prática, experimentar as aulas, ver com seus próprios olhos. E uma vez que você já tenha experimentado, se você não tiver gostado de alguma coisa, tem 30 dias para você pedir o seu reembolso, nesse prazo aqui. Esse daqui é o e-mail que você vai enviar, tá? É esse e-mail aqui que você vai fazer o contato, se você não tiver gostado de algo lá dentro. Mas, se você resolve continuar, em 8 semanas, você vai estar fluente na Libras. E se ao finalizar essas 8 semanas, você não estiver se comunicando realmente em Libras, você, além de receber o seu reembolso, você vai receber a mais R$500, uma forma de agradecimento a você por você ter confiado no nosso trabalho. É preto no branco. Não tem letra miúdas. E você pode conversar aí com o meu time pelo WhatsApp, tirar qualquer dúvida, qualquer pergunta que eventualmente você tenha. Eles estão preparados de prontidão para poder te dar todos os esclarecimentos para que você possa dar e avançar nesses próximos passos aí. Para que você possa realmente se desenvolver cada vez mais nessa prática, nesse desenvolvimento, nesses bastidores da Libras aí. E se você for um dos 5 primeiros inscritos hoje, você vai poder participar dessa sessão de mentoria online diretamente comigo, olhando olho no olho, para eu te guiar, te orientar realmente num plano personalizado para você se desenvolver na Libras. Agora, a sua vez. Aperta o botão que está aqui abaixo, acessa o link que eu coloquei no chat, conversa aí com o meu time no WhatsApp, e então a gente se vê lá dentro do método Fluente em Libras.